Fala, gente boa! Bom, seguindo aquele velho mandamento, né, mostrar em fotos antigas aos espectadores da TV Alameda Cultural, eu iniciarei este vídeo mostrando essas fotos aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando, tá? Mas essas duas fotos que eu estou pelo menos tentando mostrar, elas foram tiradas. Infelizmente se desconhece a data em que elas foram tiradas, tá? Mas elas retratam, né, a região do Rio Piraí. Inclusive, uma dessas fotos é do Salto Piraí 2, né? É uma belíssima, um dos mais belos recantos, né, da área rural de Joinville, né? Região do Rio Piraí. Mas por que eu estou mostrando essas fotos aqui? Bom, eu já chegarei lá. No vídeo anterior, eu contei um pouco de quem que foi o Afonso Pena, né? O Afonso Pena, aliás, faltou mencionar, né? Que foi talvez o presidente da República que mais investiu em ferrovias, né? Inclusive, boa parte da rede ferroviária brasileira e da rede de telégrafos brasileira, elas foram construídas, elas foram instaladas na época do Afonso Pena. Inclusive, foi durante a gestão do Afonso Pena, em 1908, para ser mais exato, que chegaram os primeiros imigrantes japoneses no Brasil. Inclusive, como é sabido, o Brasil tem a maior colônia japonesa do mundo, né? E isso iniciou lá com o Afonso Pena, né? Afonso Pena, aliás, fez um grande governo, um governo bem realizador e bem moderno, aliás, bem avançado para a época. Mas voltando ao que interessa, né, ao nosso foco, que é Joinville, a história de Joinville, mas afinal de contas, por que eu mostrei essas fotos ali do salto, né, das cachoeiras do Piraí, as belíssimas cachoeiras do Rio Piraí? Bom, aquela região, boa parte do que hoje é o bairro Bucarém, tá? Ela surgiu a partir de um loteamento. Na verdade, essa história ela começa da seguinte maneira. Bom, todo mundo já está mais cansado, né, mais careca, né, que o Alexandre de Moraes de saber, né, que a empresa que loteou e colonizou Joinville foi a Sociedade Hamburguesa. Pois bem, a intenção da Sociedade Hamburguesa, o projeto, né, o projeto da Sociedade Hamburguesa era investir durante 5 anos, no período de 1851 até 1855, 243 mil marcos hamburgueses, né? Lembrando que Hamburgo, naquela época, era uma república, era um país independente, a Alemanha ainda não existia. Mas voltando, como eu havia acabado de mencionar, a intenção da sociedade hamburguesa era investir 243 mil marcos alemães nesse período, de 1851 até 1855, e ter como retorno um lucro de 150%. Né? Só que havia um porém. Para que esse lucro de 150% viesse, a sociedade hamburguesa ela teria que gastar dinheiro, muito dinheiro, diga-se de passagem, com acomodações para os imigrantes, com hospitais, com escolas, com abertura de ruas, com abertura de picadas, com construção de pontes, construção de edifícios públicos, né? Enfim, a sociedade burguesa, até por força do contrato que eles assinaram em 1849 com o príncipe de Joinville, ela seria obrigada a criar uma infraestrutura, a criar uma cidade, né? Isso, óbvio, como eu disse ainda há pouco, isso exigiria muito dinheiro. E logo no ano de 1851, praticamente todos esse valor que eu mencionei ainda há pouco, de 243 mil marcos hamburgueses, ele já foi gasto, né? E o governo imperial brasileiro, que se comprometeu a ajudar a custear esses gastos que a sociedade hamburguesa teria, a ajuda do governo brasileiro era mínima, né? E logo a sociedade burguesa ela ficou numa situação bem complicada. O que eles teriam que fazer? Eles teriam que lançar mais ações, obviamente mais pessoas teriam que comprar essas ações para que a empresa ela continuasse a existir. E quem acabou salvando a sociedade burguesa foi o príncipe de Joinville. Por incrível que pareça, o príncipe de Joinville, a partir de 1855, ele passou a ser sócio
a ser um dos principais sócios dessa empresa, né? E além do príncipe de Joinville, quem comprou muitas ações da sociedade burguesa foi o príncipe de Schenburg-Waldenburg, que eu já tinha mencionado já em diversas ocasiões anteriores. Bom, o príncipe de Schenburg-Waldenburg, em compensação, por ter, ele, como eu disse há pouco, ele comprou muitas ações da empresa. E em compensação, ele acabou ganhando muitos lotes de terras em Joinville, né, na então colônia Dona Francisca. E uma quantidade bem expressiva de terras estava justamente na região do Rio Piraí. Daí o fato de eu ter mostrado aquelas duas fotos para vocês, né? Porque ele tinha boa parte das terras que ele acabou recebendo estava localizada no que hoje é a parte rural do bairro Vila Nova. E parte das terras que ele acabou recebendo, o príncipe de Schenburg-Waldenburg, outra parte estava localizada onde hoje é o bairro Bucarém, né? Inclusive, o que hoje é a Rua Afonso Pena, o que nós conhecemos hoje como a Rua Afonso Pena, ela surgiu com uma picada ligando a então Catarina Strass, que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, ao Rio Cachoeira. Então, o que hoje é a Rua Afonso Pena, repetindo, ela surgiu com uma picada ligando o que hoje é a Avenida Getúlio Vargas ao Rio Cachoeira. Até seria desnecessário dizer a vocês que até 1906, que foi a data da inauguração da estação ferroviária de Joinville, a única ligação que Joinville tinha com o resto do mundo era justamente com o Rio Cachoeira. Inclusive, eu tenho uma foto aqui, ó, a foto de 1910, caso eu não esteja enganado, do antigo porto do Mercado Público, né? Aliás, essa foto aqui, ó. A foto até bem conhecida, possível até que você já a tenha visto anteriormente, tá? Esse é o antigo Porto do Mercado. Tá? Foto, repetindo, essa foto ela é de 1910. Eu acredito que essa foto que eu acabei de mostrar a vocês, ela tenha sido tirada pelo Fritz Hoffmann. Fritz Hoffmann, que muitos consideram como o maior fotógrafo da história de Joinville. Uma figura sobre o qual, aliás, eu quero comentar em vídeos bem... Em breve eu comentarei. Contarei melhor a vocês sobre quem foi o Fritz Hoffmann, mas voltando, né, repetindo, né, a Afonso Pena ela surgiu com uma picada, e o nome dessa picada, né, que hoje é a rua, o nome dela era Waldenburgstrasse, ou seja, Rua do Waldenburgo, Rua Waldenburgo, né, que era justamente uma homenagem a esse príncipe que eu acabei de mencionar, que era o príncipe de Schenburg-Waldenburg. Mas, afinal de contas, quem que era esse príncipe, né? O nome completo dele, tá? Era Otto Friedrich Schenburg-Waldenburg. Especula-se, né? Essa família, né? O Schenburg-Waldenburg, o registro mais antigo que se tem dessa família, é do ano de 1130. Eles tinham muitos feudos, eram donos de muitos feudos, no que hoje são a parte leste da Alemanha, a região da Turíngia e parte da República Tcheca, região da Boêmia. Então, essas regiões que eu acabei de mencionar, leste da Alemanha, o que hoje é o Estado alemão da Turíngia e parte da República Tcheca, eram terras, né, que pertenciam a essa família, o Schenburg-Waldenburg. O Otto Friedrich Schenburg-Waldenburg, o príncipe de Schenburg-Waldenburg, tá? Ele nasceu no dia 22 de outubro de 1819 e faleceu em 13 de dezembro de 1913, caso eu não esteja enganado. Caso não esteja enganado, ele faleceu... sim, minto, ele faleceu em 1893. Ele nasceu em 1819 e faleceu em 1893. Isso o príncipe de Schenburg-Waldenburg, que era o dono desse monte de terras, né, que eu acabei de mencionar, né? Em parte lá no Piraí, em parte aqui ali no Bucarém, né? Aliás, eu tenho até uma foto bem interessante para mostrar para vocês, tá? Que é da Rua Afonso Pena sendo calçada. Essa foto é uma foto dos anos 60, da década de 60. Desculpem, né, caso eu demore um pouco para mostrar para vocês, né? Eu já vou adiantando que é uma foto em preto e branco, né? Então a qualidade dela não é lá essas coisas, mas em todo caso vale o registro, né?
essa foto aqui de cima, né? No qual um dos meus dedos está tocando. Não sei se vocês estão conseguindo enxergá-la bem, né? A Rua Afonso Pena sendo calçada, repetindo, nos anos 60, né? Década de 60. Eu acredito que essa foto, né? Essa foto aqui de cima, ela tenha sido tirada ali por volta de 1964, 65. Caso eu não esteja enganado, a Rua Afonso Pena, ela foi calçada durante a gestão do Helmut Falgers. Helmut Falgers, ele foi prefeito no período entre 31 de janeiro de 1961 e 31 de janeiro de 1966. Esse foi o período da gestão do Helmut Falgers, que hoje é nome de rua, né? Rua bem movimentada, por sinal. Então eu acredito que tenha sido ali por volta de 1964, 65, que tenha ocorrido o calçamento da Rua Afonso Pena, né? Então, esse foi brevemente um pouco da história, né, da rua e até do próprio príncipe, né, o famoso príncipe de Schönburg-Waldenburg, que salvou a sociedade hamburguesa da falência. Né. Há uma última curiosidade, é que a sociedade hamburguesa ela só passou a dar lucro a seus acionistas em 1862. E em 1876, ela se tornou um negócio sólido, né? Se tornou uma garantia de lucro, né? Só que isso não durou muito tempo, porque a sociedade hamburguesa ela veio a ser extinta em 1897. E no lugar da sociedade hamburguesa surgiu a sociedade hanseática. Então foi por iniciativa da sociedade hanseática que, por exemplo, surgiu a cidade de Corupá, né? A sucessora, por causa da sucessora da sociedade hamburguesa, surgiu a cidade de Corupá, né, que não tinha o nome de Corupá. Até 1944, o nome de Corupá era Hansa Humboldt, né, esse é o antigo nome de Corupá. Repetindo, a Corupá surgiu em função de uma empresa, dessa empresa que a sucedeu a sociedade hamburguesa, a sociedade hanseática. Né. Se eu não me falha a memória, a cidade de Ibirama também surgiu por causa da sociedade hanseática. Né. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Porque esse vídeo já está interminável, para não torrar mais a paciência de vocês, vou ficando por aqui, tá? No próximo vídeo tem mais coisas interessantes para vocês, beleza? Então, até lá!